Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um FATIPcast. Esse projeto da FATIP, Faculdade de Teologia de São Paulo, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que tem essa proposta de levantar, de trazer temas teológicos, mas também temas ligados à sociedade, temas ligados à igreja. E hoje nós estaremos falando e conversando sobre uma questão que tem assolado, que tem prejudicado muito a nossa sociedade, aí a nossa juventude, os nossos adolescentes, mas de maneira geral a população, que é o suicídio. Estamos no Setembro Amarelo, onde é falado, é refletido sobre o suicídio, a prevenção ao suicídio. E para conversarmos sobre esse tema, nada melhor do que alguém que é especialista no assunto, que é o professor Esni. Obrigado, viu, Esni, está aqui com a gente. Muito bom estar aqui com você, Marcos. Legal. O professor Esni já é conhecido, né, aqui da casa, porque ele é professor aqui da FATIP, na área de teologia prática, na área de aconselhamento pastoral, de psicologia, que é da área interdisciplinar, e também de legislação, já que ele também é advogado, né? Tem aí o bacharel em Direito. E ele vai estar falando para nós, nesse bate-papo, sobre o suicídio, né, as causas do suicídio, por que tem aumentado o suicídio. Então, são coisas que nós precisamos conversar. Como igreja, nós não podemos nos omitir, não podemos negligenciar esse tema, não podemos nos calar, porque isso tem adentrado também as nossas igrejas. Então, é sobre isso que nós vamos conversar. Então, professor Esni, é um tema espinhoso, né? Um tema, né, difícil, um tema delicado, mas um tema que, como eu disse, precisa ser conversado, precisa ser tratado, né? Especialmente nós como igreja. Emile Durkheim, ele lá no século XIX, ele escreveu um livro já sobre isso, né? O suicídio. Né? E ali ele fazia aquele recorte ali, né, das tribos, né, aborígenes, mas também ele fazia essa comparação com os países desenvolvidos, onde o índice de suicídio era muito alto. Mas o fato é que a gente está vendo que agora já é uma coisa que não está mais só restrita a um continente, a uma localidade, né, aos países desenvolvidos. Em todos os lugares o suicídio tem aumentado. Por que tem aumentado isso aqui no Brasil especificamente, né, que tem a ver com a gente? Por que tem aumentado o número de suicídios? Acho que a religião, a fé, ela discute a esperança das pessoas. E muito do que nós estamos vivendo com a questão do suicídio está associada a uma vida sem sentido. As pessoas perderam o sentido da vida. E quando a gente fala de suicídio, a gente fala de um fenômeno muito complexo, que é multicausal, que tem a ver com muitas coisas diferentes. Você se referiu ao livro do Durkheim, ele trata lá de pelo menos 3 tipos de suicídio. Né? O suicídio altruísta, que nós aqui no Brasil não temos, mas é o suicídio das pessoas que morrem achando que estão fazendo bem para a sociedade, às vezes por motivos religiosos, culturais, como foi, por exemplo, o suicídio daqueles que estavam dentro do avião no dia 11 de setembro de 2001. Aqueles que planejaram o atentado, eles também morreram. Aquilo é um suicídio. Para eles, aquele suicídio traria um bem para a sociedade, porque eles estariam discutindo as questões religiosas deles que se opõem às questões do Ocidente. Nós temos o suicídio anômico, que é quando as pessoas perdem a raiz, perdem o motivo de viver. No Brasil, nós temos suicídios anômicos, muitos, porque o Brasil é campeão de problemas culturais e sociais e econômicos. Quando a gente tem uma quebra econômica muito grande no mundo, no país, como nós temos vivido ultimamente,
desemprego alto, pessoas vivendo em situações miseráveis, em cidades violentas. Isso tudo traz uma perda de raízes e de significados, e então as pessoas praticam suicídio como uma maneira de lidar com isso. E por último, o suicídio egoísta, que é o suicídio que tem sido marcado aqui no Brasil por aqueles que morrem em razão de conflitos, geralmente conflitos intrafamiliares ou conflitos escolares, aqueles que são derivados do bullying, por exemplo. Há um filme, uma série com 3 temporadas na Netflix, que se chama os Porquês, os 13 Porquês, acho que é isso, 12 Porquês. Lá eles trabalham um suicídio que ocorreu, é uma história fictícia, mas que bem que podia ser real, de a pessoa, uma menina que se suicida nos Estados Unidos e que deixa fitas cassetes explicando por que ele se suicidou, por que ela cometeu o suicídio, para cada uma das pessoas que ela acha que foram responsáveis pelo suicídio dela. Os 12 porquês têm essa ideia, né? Essa ideia de que eu posso morrer, mas vou deixar responsabilizado alguém por isso. Esse é o suicídio egoísta. Na fim da década de 80, foi publicado um livro no Brasil que se chama Os Testemunhas do Adeus. A autora fez doutorado na PUC, se não me engano, e ela publicou o texto dela quando ela pesquisou suicídio a partir dos documentos do DEIC. Lá no DEIC, ela conseguiu vídeos, cartas, recados, gravações de telefonemas de pessoas que cometiam suicídio e deixavam recados para outras pessoas. São os testemunhos do adeus, são esses 3 tipos de suicídio que nós temos, e no Brasil, principalmente o anômico e o egoísta. Tá. Então esses são os tipos de suicídio, né, que são, infelizmente, praticados aí. Agora, existe uma faixa etária aonde isso mais acontece, ou isso está de maneira geral, não é? Porque hoje, até emendo na pergunta, hoje nós temos visto aí, ouvido as notícias chegando para nós, talvez antes acontecia, a gente não ficava sabendo, mas notícias até de pastores que estão, né, tirando a sua vida. Então, existe uma faixa etária que prevalece mais isso ou é geral? Não, existe faixa etária mais prevalente. Hoje, nós temos 2 faixas que estão preocupando mais, que é a faixa da adolescência e o início da juventude, e uma faixa etária dos idosos. Com a adolescência, nós temos diretamente ligado ao problema do suicídio a questão do bullying. Antigamente, as questões de bullying não eram muito levadas em consideração, mas hoje em dia a gente tem que levar em consideração, porque com a sociedade marcada por aceitação de redes sociais e vínculos muito superficiais, o bullying acabou assumindo uma postura realmente significativa na existência das pessoas. Então, muitos adolescentes cometem suicídio em razão de bullying. E também tem havido um problema generalizado intrafamiliar. Quando não é de violência intrafamiliar, diz respeito a um afastamento dos pais e dos filhos. As gerações atuais estão muito desconectadas dos pais e dos filhos, especialmente quando se chega à adolescência. E isso também tem provocado um isolamento do adolescente, e isso tem provocado maiores índices de suicídio. Outro elemento que se agrega aqui é o uso de drogas psicoativas, especialmente drogas ilícitas, que levam o adolescente a experimentar drogas, e as drogas, muitas delas, causam euforia no primeiro momento e no segundo momento causam a depressão no sistema nervoso central, e isso provoca também o suicídio. Quanto aos idosos,
Nós nunca tivemos tantos idosos como temos hoje. E por isso, nós temos um problema social com os idosos. Os idosos não são mais aqueles idosos que vão para o asilo, ficam depositados no asilo como era há 30 anos. Hoje os idosos são ativos, eles têm vida própria. No entanto, eles vivem por muito tempo, eles têm recursos para sobreviver, eles têm a sua própria casa, mas depois de um determinado momento há uma desconexão dos filhos e eles experimentam uma solidão que tem sido própria dessa faixa etária. E muitos suicídios estão acontecendo a partir da solidão do idoso. E essa questão da sociedade também que trata, porque assim, hoje as pessoas estão vivendo mais, só que isso não significa que a sociedade se preparou para isso, não é? Então essa questão de se sentir útil, produtivo ainda, porque ele continua sendo, Claro, né, produtivo. Não é? Ele pode ter deixado, né, se aposentado, mas ele tem como produzir outras coisas que são importantes, né, para a vida dele, para a sociedade. E eu creio que isso também acaba afetando, né, e muitas vezes levando também, né, ao suicídio por conta até desse sentimento de inutilidade. É um sentimento de inutilidade para o idoso e um sentimento de confusão para o adolescente. Erik Erikson definiu bem o que é a adolescência. É um conflito interno e uma busca de identidade. Identidade versus confusão de papéis. Então, essa ideia do Erikson define muito bem o que o que são as questões da adolescência. E nós estamos tendo uma adolescência muito prolongada. A adolescência hoje, pelos documentos legais, terminaria com 18 anos, mas nós sabemos que não, que ela está se prolongando. Infelizmente, nós temos adolescentes de 25 anos, de quase 30 anos, porque se a pessoa não tem independência da sua família, ele não quebra o ciclo da adolescência. E essa adolescência está cada vez mais experimentando uma vida sem sentido. Enquanto o idoso experimenta uma vida de solidão, a juventude, mais ainda os adolescentes, estão experimentando uma vida sem sentido, sem uma causa para brigar, sem um motivo para celebrar. Então a sociedade está ficando muito perigosa nesse sentido, especialmente para esses dois segmentos. Isso é bastante preocupante, né? É bastante preocupante, porque a gente vê aí, né, essa coisa que você disse, que a adolescência está, né, ampliando, prolongando, né, essa palavra, cada vez mais, né? E ele precisa realmente achar sentido nisso, né? Achar o porquê, né? E por não achar esses porquês, ele acaba muitas vezes não tendo estrutura emocional e chegando a esses extremos, né? Que é o caso do suicídio. Mas eu volto naquela questão dos pastores, né? Existe hoje a questão do burnout, né? A síndrome de burnout, hoje está sendo muito diagnosticado isso, né? A síndrome de burnout, que alguns confundem até com depressão, essas coisas, mas não é, né? O burnout tem a ver com, né, uma outra questão que traz também a depressão, mas não é a depressão em si, né? Fala um pouquinho sobre isso também, porque, né, nós que somos pastores, né, a gente tem recebido bastante essas notícias, isso tem, né, causado bastante apreensão e tristeza. O ministério pastoral é um ministério perigoso, porque o pastor ele é aquele que cuida de todo mundo e poucas pessoas cuidam do pastor. Há até um livro muito interessante de uma pesquisadora lá da Este, da nossa faculdade de ensino superior lá do Sul, Escola Superior, Escola Superior de Teologia, ela escreveu um livro Cuidando de Quem Cuida, né? A Roseli, doutora Roseli, isso mesmo, Roseli Oliveira. E ela tem um nome alemão no meio lá, mas é Roseli Oliveira. Não vou nem atrever a falar. Ela trata esse assunto muito bem. Os pastores, eles têm um papel difícil, porque ele cuida de muita gente, pouca gente cuida dele. O pastor é muito cobrado, há muita cobrança sobre os pastores. Os pastores acabam ficando muito sobrecarregados.
a figura do pastor é idealizada. As pessoas imaginam que o pastor não fica doente, o pastor não tem problema de família, o pastor não tem problema com dinheiro. Por fim, o pastor acaba se envolvendo. Quando o pastor se envolve nos problemas graves que as nossas comunidades têm, porque são comunidades de pessoas como nós, e nós temos dificuldades, desencontros e problemas, e ele não tem ninguém para conversar, para se tratar, para abrir o coração, ele vai acumulando tudo isso. O burnout que significa queimar até o fim, esgotar-se. Burnout pode dar em qualquer profissão. O burnout é um quadro que foi reconhecido ultimamente pela OMS como doença. É um quadro que significa que o indivíduo se doou tanto para aquele trabalho e aquele trabalho foi insalubre de alguma maneira e ele gastou a sua energia completamente. Então ele vai ter, junto com o burnout, sintomas de depressão, sintomas de ansiedade e sintomas de desorganização. A desorganização, junto com a depressão, com sintomas depressivos, sintomas ansiosos, provoca uma síndrome, que é um conjunto de sintomas e sinais, que é muito desestruturante. Há alguns autores, alguns pesquisadores que têm trabalhado isso com pastores, mas um livro muito interessante a respeito disso, que eu recomendo para pastores, é o livro de Wayne Cordeiro, da editora Vida. O Wayne Cordeiro é pastor nos Estados Unidos, de uma mega igreja, e um dia ele se viu desorganizado, deprimido, ansioso e descobriu que estava com burnout. O livro é Andando com o Tanque Vazio. E ele fala sobre essa experiência de desgaste. O problema é que do burnout para uma doença mental, como uma depressão grave, ou uma ansiedade desorganizadora, ou algum quadro psicótico que pode acontecer e acomete pastores, nós estamos a um passo. E os pastores procuram pouco tratamento e pouco socorro. E os pastores, os membros da igreja, todos nós precisamos de cuidados e de socorro, e todos nós estamos sujeitos a experimentar essa tragédia do suicídio, porque o suicídio vem de um momento de profunda desorganização. E o burnout, a depressão, a ansiedade, os quadros psicóticos que as pessoas experimentam por aí, estão todos eles associados diretamente ao suicídio. Mais de 95% dos casos de suicídio estão acompanhados de algum sintoma de doença mental, de algum problema grave de doença mental, que pode ter sido agudo ou pode ser crônico, que vem acompanhando o indivíduo já há algum tempo. E como nós, pastores, nós temos muita dificuldade de se deixar ser cuidado, de procurar ajuda e deixar, né, ser ajudado. Né? É algo que a gente tem, né, a gente gosta, né, a gente não admite isso, mas a gente gosta de se sentir imprescindível, Isso aí. que a gente está no controle de tudo, a gente quer passar isso para a igreja, né? E isso acaba sendo uma carga muito pesada, né? Um fardo muito pesado, né, para a gente, e alguns não conseguem lidar, né, muito com isso, né? E infelizmente tem Por isso que chegado. a nossa igreja está preparando um programa de atendimento psicoterápico para pastores, pastoras, missionários e missionárias. Esse programa foi decidido na nossa última AG, deve estar para ser implantado muito brevemente, já deveria ter sido implantado, acho que está havendo algum ajuste burocrático para que seja implantado, porque o pastor lida com todos os problemas de todas as pessoas. No curso de psicologia, por exemplo, se recomenda severamente que os psicólogos façam psicoterapia. Eles tratam as pessoas, nós cuidamos das pessoas em psicoterapia e precisamos fazer a nossa psicoterapia. E os pastores não têm essa recomendação, mas é uma recomendação bem-vinda. É que no Brasil a psicoterapia é uma coisa elitista, as pessoas não têm acesso, custa caro, mas todos os pastores deviam ter a oportunidade de ter um terapeuta ou pelo menos um mentor, um pastor mais experiente, que ele confie e que ele pudesse colocar para esse pastor, abrir o coração e repartir um pouco do que ele está vivendo. Legal, legal. Maravilha, né? Espero que logo saia esse projeto aí, né, e possa realmente ajudar aí a todos nós.
Voltando nessa questão da amplitude, né, desse problema do suicídio, né? Como é que você pode trabalhar e passar para a gente essa questão da prevenção? A prevenção ao suicídio, porque a gente precisa ser mais preventivo, né, do que, né, proativo depois que a coisa acontece, né? A gente é mais na parte curativa, né, do que na preventiva. Como a gente prevenir o suicídio, né, seja nas mais variadas faixas etárias, e como também tratar a questão da pós-venção, né? Ou seja, como trabalhar os familiares, né, que passam por essa situação. Olha, Setembro Amarelo é uma campanha que tem sido desenvolvida no Brasil já há alguns anos e ela é oportuna, porque a gente não pode tratar o suicídio como um tabu. Por outro lado, o Setembro Amarelo traz um perigo, que é a glamorização do suicídio. Quando a gente fala muito de suicídio, uma pessoa que já tenha ideação suicida, que é aquele pensamento de que ele quer se suicidar, ele, quando começa a falar de suicídio, ainda que seja em termos preventivos, para algumas pessoas será a forma de buscar socorro, mas para outras pessoas pode disparar a ideação suicida e a prática do suicídio em si. Na outra universidade que eu trabalhei, eu fui relator da comissão de ética para pesquisa de humanos. E eu fui algumas vezes para Brasília num congresso que se faz lá no Conselho Nacional de Saúde, com aquelas pessoas que são representantes dos comitês de ética das universidades. E eu soube de um caso muito interessante lá. Uma pessoa, uma professora, pesquisadora, foi fazer uma pesquisa de mestrado num colégio e distribuiu um formulário de perguntas para adolescentes, e muitos adolescentes no ensino médio, e o formulário era sobre o suicídio. Era um formulário para responder sim ou não, para fazer aquela escala Likert, mais para sim, mais para não e tal. O fato é que depois que ela aplicou esse formulário, no mês seguinte teve 4 casos de suicídio no colégio. Ou seja, discutir suicídio com adolescentes e com pessoas que já estejam num determinado conflito, isso pode ter problemas também. Então percebam que nós temos um conflito grave. Ou a gente tende a tratar o suicídio como tabu, ou a gente tenta tratar o suicídio como glamorização. Então a gente tem que quebrar esse paradigma. Eu entendo que o Setembro Amarelo é útil, ele ajuda. Acho que a gente precisa falar de suicídio. Nós tivemos, o ano passado, um aumento muito grande de suicídios no Brasil. O governo se associou com o CVV, Centro de Valorização da Vida, e o telefone 188 atendeu quase 1 milhão de ligações de pessoas que estavam pensando em suicídio. Então nós precisamos tratar disso. Esse Setembro Amarelo é importante justamente para que as famílias percebam sinais e fiquem atentos ao comportamento dos seus filhos, dos seus familiares. E é importante também, eu acho que naquilo que você está falando, né, professor Esni, pessoas que realmente conhecem do assunto, né, profissionais, né? Às vezes tem muita gente falando sobre isso sem que tenha, né, uma bagagem, uma experiência. Isso também pode ser prejudicial também. Bastante, Né? Bastante bastante. prejudicial porque, né, dentro daquilo que você colocou. Pensando nisso, qual é o papel da igreja? Né? Qual é o papel da igreja na prevenção, na pós-venção aí? Ou seja, para cuidar, né, para que haja prevenção, para que não aconteça, e como cuidar também das pessoas das famílias, né, que passam por esse drama, por essa tragédia. As pesquisas dizem que um suicida
atinge pelo menos 10 pessoas quando ele pratica o suicídio. É a sua família nuclear, são os familiares, os filhos, a mãe, o pai, os parentes, os colegas de trabalho. No mínimo 10 pessoas são atingidas quando alguém provoca e pratica o suicídio. A igreja tem um papel importante, primeiro como prevenção. E quando a igreja consegue acolher pessoas em todas as situações, inclusive pessoas que estejam deprimidas, quando a igreja tem um espaço para que as pessoas sejam ouvidas, quando a igreja tem um pastor bem preparado que pode receber o membro e que pode diagnosticar que aquele membro está correndo risco de suicídio e encaminhá-lo para um profissional, a igreja cumpre um papel importante. Eu já tive na minha igreja, há 20 anos, mais ou menos, um diácono que entrou na minha sala para um momento de aconselhamento pastoral e ele estava muito desorganizado por uma depressão séria e ele já tinha ideação suicida. Eu saí do consultório, do gabinete pastoral com ele, coloquei no meu carro, levei para um psiquiatra que era amigo meu e que era parceiro do meu consultório, para onde eu mandava pacientes, e esse membro da igreja foi diagnosticado com uma depressão grave, foi tratado e teve uma vida muito boa depois disso. A igreja pode fazer isso. Sim. A igreja precisa quebrar alguns paradigmas. Por exemplo, precisa quebrar o preconceito contra a doença mental. A doença mental existe, ela é uma doença como todas as outras. A igreja reconhece quando uma pessoa tem uma doença do fígado, uma doença do coração, mas tem problemas de reconhecer que uma pessoa tem um problema mental, tem uma depressão grave. A Bíblia está cheia de exemplos de personagens que sofreram com graves depressões, com quadros de ansiedade, com esquizofrenia, mas as pessoas não conseguem fazer esse transporte para a vida da igreja. E a igreja pode ser um agente importante para perceber quando as pessoas não estão bem, encaminhar as pessoas para tratamento, acompanhá-las, orar por elas e, se porventura houver uma perda de alguém que está na igreja ou no entorno da igreja, a igreja pode ser um veículo importante para levar a paz, o consolo, a esperança para as pessoas que estão na família. Esse trabalho de pós-venção de suicídio é um trabalho ainda pouco feito, pouco realizado no Brasil, que é o trabalho de restaurar a vida das pessoas que ficaram quando algum familiar se suicidou. É a hora de buscá-los, de acolhê-los, de dar assistência, de dar ombro, de dar ouvido e de ajudar essas pessoas a encontrar um novo significado para a vida. Então a igreja é a agência da esperança. A igreja precisa ser, ao mesmo tempo que atenta à sua comunidade de fé, às pessoas, ao perfil das pessoas, à maneira como as pessoas estão se comportando. Na verdade, o que se espera é que a igreja seja uma agência terapêutica, em que as pessoas se curam e se conhecem. Por isso que eu gosto de igrejas médias, onde as pessoas todas se conhecem e onde alguém diz, olha, pastor, fulano não está bem. Eu fiquei preocupado com fulano, hein? Ele está assim. E então a gente pode fazer uma visita, pode acolher, pode trazer para o gabinete pastoral, pode ouvir, pode orar, pode interceder. E essa atuação da igreja é terapêutica. Agora, curiosamente, eu posso dizer isso tranquilamente, porque ele sabe, um presbítero meu, há 2 semanas, foi para a igreja e nós percebemos que ele não estava bem. E é justamente um problema de burnout. Ele é um executivo de uma empresa grande, multinacional, e está se sentindo esgotado com tudo aquilo que está acontecendo lá. Curiosamente eu percebi
E os presbíteros também perceberam, os membros do conselho. E vieram me procurar depois para saber o que está acontecendo com ele e tal. E eu também já tinha sabido, já tinha falado com ele. Domingo passado ele apareceu na igreja melhor. A igreja está orando por ele, está acompanhando, está ouvindo, está acolhendo. E esse é o papel da igreja. Sim. Em vez de julgamento, acolhimento, né? Acolher as pessoas. Acolhimento, né? A gente precisa realmente trabalhar isso. Eu costumo dizer que essa questão da igreja comunidade terapêutica, na igreja é um grande hospital. Só que às vezes é meio esquisita, né? Porque você entra, tem uma placa lá, entre, mas não fale das suas enfermidades, né? Ou seja, aqui é proibido você falar dos problemas, sendo que ali é o espaço, né? Esse é o ideal de igreja, né? Aquele espaço de acolhimento onde eu posso ser aquilo que eu sou realmente, e é onde eu posso abrir o meu coração e falar das minhas dores, né? Das minhas tentações, das minhas dificuldades, né? Ou seja, das coisas que acontecem na minha vida e saber que eu vou ser acolhido e não julgado, não condenado. Eu acho que a igreja pode trabalhar muito isso, né, para que na prevenção aí e na pós-venção também, né, em vez de julgar, né, ficar olhando, e julgamento a gente faz com o olhar, né, não é só né, postura, né, do corpo, da expressão facial. Não precisa nem falar, hein? Não precisa nem falar, né, em vez de ficar julgando, né, por conta daquilo que aconteceu na família, é acolher a família, porque ela está precisando muito naquele momento dessa comunidade, né, desse corpo, dessa família que é a Igreja de Cristo Jesus. Mas legal, Wesley, legal. Eu acho que é claro que esse é um assunto que dá para a gente explanar aqui, falar bastante coisa, né? Ficar bastante tempo aqui. Mas eu creio que, né, você trouxe pontos importantes aí que esclarece, né, para a vida da igreja, para todos aqueles e aquelas que estarão vendo o Fatipcast. E claro, né, as pessoas querendo mais, você citou já alguns livros aí também, nas quais as pessoas podem procurar né, para ter um conhecimento maior. Mas eu quero insistir nisso, que procurem profissionais, né, profissionais que estejam preparados realmente para poder falar, aconselhar sobre isso, né, a fim de que as pessoas tenham o atendimento correto nesse momento de crise, nesse momento, né, que estão vivenciando aí os seus problemas. Né? Eu acho que o pastor no aconselhamento pastoral, né, aliado à psicologia, né, e quando preciso também da psiquiatria, né, eu creio que forma um conjunto necessário para ajudar as pessoas. Exatamente. Né? Muito obrigado, eu que agradeço. Tá? Que Deus te abençoe aí, né, em todo o trabalho pastoral e também na área da psicologia aqui. Eu sei que você trata isso também na sua disciplina, né, de psicologia, com os alunos e alunas, aqueles que estão se preparando para liderar, para pastorear a igreja. Então é um tema importante. Gente, está aí. Então que você possa assistir, que você possa compartilhar desse Fatipcast, é um tema extremamente importante e como foi falado aqui, né, não é só algo do Setembro Amarelo, mas é algo que acontece aí no ano inteiro, né? Então nós precisamos estar bem conscientes, né, dessa questão para podermos ajudar como igreja. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua igreja e até o próximo Fatipcast. Um grande abraço e até mais.